Hoje vamos falar exatamente sobre 7 comportamentos poderosíssimos que tu vais poder adotar para parares de uma vez por todas de absorver a energia dos outros. A verdade é que muitas das vezes nós ouvimos falar em empatia, ou que somos empatas, ou que realmente somos aqueles que estamos a absorver tudo aquilo que os outros trazem para nós, aliviamos os outros, mas somos nós que ficamos exatamente prejudicados porque ficamos com toda aquela energia que os outros têm. Mas hoje vamos falar exatamente sobre isso, vamos desconstruir e, claro, eu vou-te dar estes 7 comportamentos fabulosos que te vão ajudar a tu parares de absorver a energia nos outros. Pois é, como te estava a dizer, cada vez mais existe esta sensação de colmeia, uma sensação na qual estamos todos juntos e ficamos frequentemente com a energia dos outros, parece que está colada a nós. E parece que tantas vezes, ao falarmos com os outros, parece que não vivemos a nossa própria vida. Já pensaste nisso? A verdade é que cada vez mais tentamos fazer um bem comum para todos os outros, para toda a nossa sociedade. E cada vez mais, também, ao mesmo tempo, ficamos e chegamos a casa como que cansados, esgotados por estarmos a absorver tanta coisa que os outros nos dão. Muitas das vezes, até sabendo que somos assim, as pessoas acabam por falar connosco e acabam também por nos trazer exatamente essas energias para que elas saiam muito mais aliviadas de qualquer conversa contigo. Já te aconteceu isso? Se te aconteceu, é porque tu provavelmente serás um empate. Serás realmente alguém que tem uma empatia extrema e vais também, ao mesmo tempo, ajudar a resolver a energia dos outros. Tens uma excelente missão. Mas a verdade é que também tens que saber libertar. E hoje vamos falar exatamente destes 7 comportamentos poderosíssimos. E o primeiro é: expressa-te. Não digas que sim quando queres dizer que não. Fala aquilo que tu sentes, fala aquilo que tu queres e, acima de tudo, não faças exatamente aquilo que te vai completamente prejudicar. Porque o que acontece é que acabas por levar energia que tu não queres para casa, acabas por ter realmente toda essa energia à tua volta e o que acontece? É isso mesmo. Não estás a viver a tua própria vida. Então, cada vez mais entende que dizer, expressar aquilo que tu sentes naquele momento e saber dizer não, no momento certo, quando nós queremos dizer não, e dizer sim apenas quando estamos preparados ou queremos dizer sim e tomar conta da nossa vida para um bem maior, então poderemos provavelmente até ajudar essas pessoas numa outra situação na qual nós estejamos muito mais preparados e com muito mais força. E claro, não levaremos a energia negativa dessas pessoas para casa. Posto isto, qual é o comportamento número 2? Aquele que realmente é importante e poderosíssimo também para que tu não leves energia negativa ou a energia dos outros para casa e para que tu pares de absorver toda essa energia. Entende que dizeres que não ou estares a fazer o melhor para a tua vida não é pessoal. E muitas das vezes as pessoas, quando te querem realmente colocar a sua própria energia e quando muitas das vezes querem descarregar em ti a sua própria energia negativa, os seus próprios sentimentos, não é acerca de ti, é acerca do momento que elas estão a passar. Isto quer dizer que elas não estão preocupadas com aquilo que tu és ou com aquilo que tu deixas de ser. Elas não estão preocupadas com o teu pessoal. Elas estão sim antes preocupadas com o momento que elas estão a atravessar. E claro que muitas das vezes elas vão como que descarregar a sua energia ou o seu mau humor ou o seu mal-estar em ti. Mas entende, não é pessoal. E cada vez mais tu entendes que não é pessoal, vais perceber que poderás dizer que não ou que sim, ou realmente tomar uma atitude de maior força ou menor força, consoante aquilo que te for importante e interessante, para que tu pares de absorver essa energia. Assim sendo, comportamento poderoso número 3. Aprende a declinar convites que te são dirigidos. Pois é, muitas vezes as pessoas convidam-nos para ir a casa, para irmos a uma festa ou para irmos a um cinema e não nos apetece. Até porque nós não nos identificamos nem com aquela pessoa, nem, por exemplo, com os amigos dessa pessoa. E quantas vezes, para não fazermos má figura ou para não estarmos realmente numa situação que não seja muito boa para dizermos que não, então o que é que nós fazemos frequentemente?
Pois é, vamos, mesmo que não nos identifiquemos com a situação nem com as pessoas. E o que isto quer dizer é que aquele tipo de energia vai exatamente invadir-nos, vai-te invadir por completo. E obviamente que tu não vais ter a capacidade de não trazer esse tipo de energia, de não absorver. Porquê? Porque tu estás numa zona de desconforto. E como estás numa zona de desconforto em algo que não te agrada, o que te vai realmente surgir é que tu vais absorver toda aquela energia, todo aquilo que está à volta de algo que não te agrada e vais exatamente também trazer para dentro de ti, trazer para a tua casa, para o teu lar, que é aquilo que tu és. Acima de tudo, aprende a dizer que não quando não te interessa, ou quando não te relacionas, ou quando não te identificas com a situação e com também as pessoas, ou com os intervenientes, como eu costumo dizer. Certo? Portanto, cada vez mais assume uma posição de poder. Aquilo que é importante para ti, aceita. Aquilo que não é importante para ti, só porque tens que fazer um agrado, ou porque achas que vais agradar, ou porque ficas numa situação de maior desconforto só porque dizes que não, a verdade é que é exatamente o oposto. Tu ficas numa situação de desconforto se disseres que sim a algo que tu não gostas ou tu não queres. Portanto, aprende a declinar convites. Assim sendo, comportamento poderoso número 4. Tens de aprender a largar a validação exterior. O que é que isto quer dizer? Isto é muito importante entender, sabes? É que aquilo que realmente importa é aquilo que tu tens dentro de ti, é a forma como tu pensas. E aquilo que os outros pensam de ti, ou aquilo que te vão aprovar ou deixar de aprovar, deixa de ter importância se tu próprio ou tu própria não te aprovas. Essencialmente, o que isto quer dizer, e é fundamental tu conseguires entender isto, é que quem tem que se aprovar és tu. Quem tem que estar na melhor situação, na sua melhor versão, és tu. E, muito provavelmente, quando tu pensas que realmente alguém te está a aprovar, essa pessoa provavelmente até nem estará. Ou tu pensas que essa pessoa não te aprova e ela está no seu próprio momento a denegrir-te e está-te a criticar porque ela não está num bom momento. Portanto, a opinião final, cada vez mais, para que tu pares de absorver toda esta energia dos outros, positiva ou negativa, é exatamente teres a noção de que és tu que te aprovas, é o teu amor próprio que conta e, claro, obviamente, parar de depender da opinião dos outros para que tu faças tudo aquilo que tu amas realmente fazer. Posto isto, comportamento poderoso número 5. Para de prestar atenção àquilo que tu não queres. O que é que isto quer essencialmente dizer? Quer dizer que presta atenção sim ao teu desenvolvimento pessoal. Presta atenção sim àquilo que te interessa para que tu sejas uma melhor versão e uma melhor pessoa. Para de prestar atenção a situações, por exemplo, que não servem. Queres um exemplo? Temos, por exemplo, toda esta situação do Covid-19. Tudo isto está vocacionado, essencialmente os mídias estão virados essencialmente para quê? Para te assustar plenamente. E a verdade é que se tu continuas a dar atenção a todas as notícias que chegam realmente dos mídias, tu vais entrar completamente em pânico. Portanto, seleciona os momentos que tu vês, as notícias que tu pretendes ver, filtra e, claro, obviamente, presta atenção à tua vida e àquilo que te interessa para a tua vida. Cada vez mais, foca-te naquilo que é a tua melhor versão, aquilo que é melhor para ti e deixa de te preocupar com aquilo que os outros colocam, com as informações que não te interessam, com, por exemplo, situações que para ti não te fazem qualquer tipo de ressonância com a tua essência. Então, cada vez mais, conecta-te à tua verdadeira essência. Conecta-te àquilo que tu queres e és. E absolutamente larga aquilo que não te serve, que não é para ti, e pensamentos ou denominadores comuns que são dos outros e não são, essencialmente, para a tua melhor versão, para o teu sucesso e crescimento pessoal. Sexto, comportamento poderosíssimo que te vai ajudar a não absorver a energia dos outros. Aprende a resolver as tuas próprias questões. Isto é, pede ajuda se necessitares de informação. Mas, acima de tudo, não estejas à espera que sejam os outros a resolver aquilo que tens que ser tu próprio ou tu própria a resolver. Não coloques o poder da decisão nos outros, porque os outros têm que viver a sua própria vida e têm que ser realmente a sua melhor versão.
E eles têm que viver a sua vida e estão a fazê-lo. E se tu estás realmente a colocar alguém na tua vida para decidir resolver aquilo que tu precisas e aquilo que tu queres, está a retirar-te aquilo que tu já nasceste com, que é o empoderamento e o poder pessoal. E se tu entregas o teu poder pessoal a outra pessoa, vais viver a vida dela e vais viver aquilo que ela pensa e vais viver a sua própria energia. Portanto, cada vez mais, esta regra é poderosíssima para que tu entendas que tens o poder e o dever de resolver, ser a tua melhor versão e parares de depender dos outros. Porque ao dependeres, vais absorver toda a sua energia e deixas de ser a tua própria identidade. Fundamental entender este conceito. E por último, acima de tudo, esta frase é fundamental para que tu entendas. Não dês botões aos outros para eles carregarem. Porquê? Porque a partir do momento em que tu dês o poder dos outros carregarem nos teus botões para te irritarem, para comandarem a tua vida, tu deixas de ter a autonomia. E claro, obviamente, continuas a absorver a energia dos outros. Sétimo e último comportamento de poder. Arruma a tua casa. Sétimo e último comportamento de poder. Arruma a tua casa. Arruma muito bem a tua mente. Toma conta de quem tu és. Toma conta daquilo que tu queres. E, acima de tudo, procura saber quem tu és, o que tu queres. E, acima de tudo, entende que o teu comportamento é originado por ti. As tuas decisões são tuas. E simplesmente só tens que te focar e concentrar naquilo que tu pretendes. O objetivo final de viver uma vida melhor é tua. E, acima de tudo, és tu que és o último decisor, és tu que realmente comandas aquilo que tu pretendes. E acima de tudo, quando tu sabes muito bem como é a tua vida, como é aquilo que tu desejas e queres, e estás completamente organizado ou organizada nos teus intentos, vais perceber que rigorosamente nenhuma energia dos outros te irá afetar completamente. Assim sendo, cada vez mais é fundamental entenderes que uma organização, uma casa interior muito bem arrumada te vai impedir, claro, obviamente, de receberes a energia dos outros. E estes são os principais comportamentos que tu poderás gerar e ter para parares, de uma vez por todas, de absorver a energia dos outros e ser uma pessoa muito mais empoderada e com muito maior capacidade. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se te foi útil, pois é, não te esqueças de colocar aquele gosto, claro, obviamente falar aos amigos e, mesmo importante, inscrever-te no canal se ainda não te inscreveste. Muita paz, muito amor. Namastê.